A gente pode chamar de depressão bipolar, pode chamar de doença maníaco-depressiva, pode chamar de transtorno bipolar, né? Então, assim, isso é quando você tem os episódios de depressão que são alternados com episódios de euforia. Tá? A depressão, o episódio da depressão é a depressão clássica, como a gente já falou, né? A pessoa se recolhe, altera o sono, tem todos aqueles pensamentos negativos, ela não consegue mais fazer o que ela fazia, baixa de libido, todos os sintomas da depressão. A euforia é quando você tem o oposto. Eu chamo a euforia como se fosse uma alegria descabida, porque a gente deve ficar alegre, mas é uma alegria totalmente fora de propósito. Então é uma pessoa que é capaz de chegar num velório, por exemplo, e achar que está num evento social, no sentido assim, quase como se fosse para um ensaio de escola de samba. É de fato uma euforia. A euforia é uma alegria totalmente desproporcional e incabível, né? Não cabe naquela situação. E quais seriam os sintomas dessa euforia? Ou mania, né? Ou mania, ou euforia, tanto faz. Uma coisa só que eu acho bem importante a gente colocar, que diferente da depressão unipolar, né, como a gente já tinha visto, o transtorno bipolar, a genética é muito mais marcada, o risco de muito mais marcado. E para você ter uma ideia, na depressão comum, você tem 3:1, 3 mulheres para um homem. No transtorno bipolar é 1:1. É igual tanto para a mulher como para os homens. Então isso é muito importante para a gente. E geralmente você tem uma abertura mais precoce, né? Pode até às vezes você ter a abertura em adolescência, início da idade adulta. E tem uma marcação genética muito forte. E Bia, quais são os sintomas da euforia? Na euforia, como eu falei, que você tem uma alegria desproporcional, a pessoa se sente com excesso de energia, a pessoa não tem necessidade de dormir, a pessoa emagrece muito, a pessoa fala compulsivamente, a pessoa em geral fica com a libido absolutamente exacerbada, se veste de uma maneira extremamente despojada. Eu costumo dizer que no caso das mulheres, se você um dia vir uma mulher com uma maquiagem muito forte, batom muito vermelho e decotes absolutamente generosos, existe uma grande chance dela estar em euforia. Às vezes o paciente nem precisa dizer. Não. Só ali a você forma já como sabe. Ele está se colocando. Ele fala muito alto, ele ou ela, né? Fala muito alto, está sempre numa sedução, extremamente agressivo, muito irritado, 3 tons, 4 tons acima do que seria uma pessoa expansiva. É uma pessoa over em todos os sentidos. Mas todos os bipolares são assim? Todos, na euforia. Na euforia. Na euforia, sim, todos. Para ter bipolaridade, você vai ter que ter, em algum momento, um episódio de euforia, ou mania, ou hipomania. Aí que a gente define o tal do tipo 1, tipo 2, ou ciclotimia. Tá. A cultura, né, eu estou falando do leigo, não é pessoas que estudaram e tal, costumam falar assim, e o fulano hoje acordou, ele é bipolar, ele acorda de um jeito e dorme de outro. Isso não é uma bipolaridade, não. Porque o bipolar ele precisa ter um tempo para... Ele oscila nesses ciclos dele. O tempo de ciclagem é importante, mas o quadro clínico é importante. O bipolar ele tem de fato uma mudança de humor. Você passa de um patamar para o outro, você passa de uma depressão para uma euforia. Então são patamares diferentes. Mas muito rápido, num dia? Não, no dia não, nunca. Aí é uma instabilidade, que é o que geralmente as pessoas confundem, que é o transtorno borderline, que tem essa instabilidade, que de acordo com o que acontece no dia, pode ter essa variação. Mas isso não é bipolaridade, não tem essa marcação de você ter um fato que justifica uma mudança de humor. O bipolar não existe essa coisa, eu briguei com o namorado, então vou ficar deprimida. Ou então eu conheci um cara lindo, maravilhoso, vou ficar eufórica. Não existe essa marcação que existe no caso do bipolar, do borderline. Na bipolaridade você tem 2 fases muito distintas. É bom então entender que essa oscilação que a gente tem durante um dia está muito mais característico por uma personalidade borderline. Instável, seria uma instabilidade. Uma instabilidade. Já o bipolar mesmo, que todo mundo, essa pessoa é bipolar, não é bem assim, né? Não, eu tenho amigos que falam assim, fulano é tripolar, eu não sei nem o que é isso.
Mas Nossa isso quer Senhora. dizer que as pessoas, eles estão se referindo a pessoas que mudam rapidamente De durante humor. o dia. Não é o caso. Aí não é o bipolar, caso. não. Agora, Bia, você pode então separar pra gente assim os tipos? Pode. O tipo 1. O tipo 1, o bipolar tipo 1, é aquele que você tem um ou mais episódios de depressão, a depressão clássica, tá? A depressão de tudo que a gente já falou da depressão unipolar. E você tem um episódio, um ou mais, de euforia, mas euforia plena, né? É muito interessante que a euforia, as pessoas ficam até delirantemente poderosos, se sentem vigorosos. E aí é a fase que compra carro, Compra faz essas carro, coisas. bebe, faz tudo, porque as pessoas de fato acham que são poderosas. O eufórico, a euforia, ele não busca tratamento. Quem busca é a família, com medo que aconteça alguma coisa, porque se torna um perigo, porque ele fica totalmente sem limites. Mas ele não busca, porque ele se sente maravilhoso. Então, no tipo 1, você tem a depressão e você tem a euforia franca, tá? Os dois lados. E você pode abrir tanto com a depressão quanto a euforia. Quando você abre com depressão, em 1 ou 2 anos, no máximo, vai ter uma euforia. Isso é importante. No tipo 2, você tem a depressão, mas você não tem uma euforia franca. Você tem a hipomania, que seria uma mania mais suave. Não chega a ser aquela coisa escandalosa. É uma pessoa, a hipomania, você tem uma energia exagerada, mas pode passar desapercebido. Como tipo assim, nossa, a pessoa está produtiva, está melhor, mas aí você alterna com uma depressão que é depressão mesmo, que é uma depressão grave, e aí depois a pessoa pode evoluir para uma hipomania. Então você não tem, no tipo 1 você tem depressão e mania franca. No tipo 2 você tem a depressão e hipomania. E a ciclotimia também, que está dentro da bipolaridade, que você tem episódios de depressão moderado, não são tão graves, alternados com hipomania. Certo. Em geral, o ciclotímico não procura muito tratamento, não, porque assim, ele vai se equilibrando, porque a depressão não é tão grave, e a hipomania dá um pouquinho mais de energia. E isso dura mais ou menos 2 anos, para a gente caracterizar, e a pessoa evolui nessas coisas, não tem uma alternância. Ele vai fazendo a hipomania e vai fazendo a depressão moderada. Bia, e os tipos de tratamento são iguais? Não, para todos esses não, tipos? E tem uma coisa interessante que você está falando, porque assim, o bipolar, se não for muito rigorosamente tratado, é um transtorno que vai para a vida toda. Então, se a pessoa não tratar bem, vai paralisar a vida familiar, vai paralisar a vida profissional, porque a alternância é muito grave. Tá? Então, tem bipolaridades que justificam até uma aposentadoria precoce. Então, é importante que o paciente bipolar tenha noção de que, uma vez feito o diagnóstico, é tratamento para o resto da vida e com muito rigor. É uma coisa tem que ter muita disciplina. E aí a gente tem que investir nos estabilizadores de humor, que são muito mais importantes do que o antidepressivo, que você tem que ter muito cuidado. Porque você joga o antidepressivo, você pode fazer uma virada maníaca. Né? E você também tem que ter muito cuidado, porque se você joga alguma coisa, tipo assim, para baixar muito a mania, você pode jogar numa depressão. Então, em geral, a gente busca os estabilizadores de humor, que o mais conhecido é